mãe da nossa irmã, que veio de longe para nos trazer a mensagem de Deus, amém? Oramos para o eterno Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua serva, meu Pai, que veio nesta noite exclusivamente para trazer a palavra do Senhor às nossas crianças. Meu Deus, que o Espírito Santo usa mais uma vez a tua serva, meu Pai. Desapareça ela e apareça o Espírito Santo de Deus, ministrando as crianças dessa casa de oração, meu Pai. Que o Senhor, nosso Deus, venha dar mais uma vez o privilégio da tua serva de falar o teu amor, da tua palavra às nossas crianças. A Senhora abençoando a tua serva, meu Pai. Em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus! Pai do Senhor. Olha, eu tenho um combinado que é assim, ó. Tudo que eu pedi, eu sou tia Cris. Essa aqui é a Tiago, também a Tiago tá aqui. Essa Tiago também é coelhinha, ela é linda, né? Os outros bichinhos não puderam vir hoje, mas na próxima, quem sabe? Tá bom? Porque o povo trabalha, aí sai tarde do trabalho, aí fica complicado. E essa aqui é a nossa princesa linda. Vem cá, Janinha. Quer falar seu nome? Fala seu nome. Ayla. Ela é louva, mas hoje não sei se vai dar tempo não. Tá? Ela faz frente para próxima. E a tia trouxe mais 2 amigos. Eu preciso da ajuda de vocês. Só que quando a tia pedir ajuda, eu vou combinar assim, ó. Só me ajuda as crianças que tiver menos de 100 anos, tá bom? As crianças com mais de 100 anos podem ficar quietinho. As crianças com mais de 100 anos, as que não são crianças, tem mais de 100 anos, pode ficar quietinho. Quem tiver mais de 100 anos não precisa levantar. Quem tiver mais de 100 anos pode ficar aí aproveitando que já tá velhinho. Quem tem menos de 100 anos pode participar de tudo. Tudo bem? Então, tudo bem. Então, todas as crianças com menos de 100 anos vão me ajudar a chamar meu amigo, que é o Geninho. Difícil o nome dele, né? Vamos ensaiar, vai ensaiar. Geninho. 1, 2 e... Geninho. Você tá aí? Oi, tia! Você veio com a gravatinha laranja, tá tão bonito. Ô, gatão, tô aqui. Cortou o cabelo? Olha! Boa noite, criançada! A paz do Senhor! Quem tá feliz de Jesus? Que igreja maravilhosa, tia Cris! Linda, né? Bem grandona. Que isso, Deus desceu agora forte, hein? Olha, tá cheio de criança aqui, você viu? Eu vi, tio. E nosso amigo veio hoje ou ele tá assim, tá como ele é isso? Ele tá meio variado, mas nós vamos fazer ele vir agora para participar do Papai do Céu. Então, tá bom. Vamos chamar a criançada? Tem um amiguinho, peraí. Tem um amiguinho que tá ali, só que ele tá meio assim, de livrozinho hoje, não tá muito legal. Mas a gente vai tentar ver se ele consegue vir um pouquinho pra ficar com a gente. Tá bom? Que é o nosso amiguinho Bé. Vamos chamar o Bé? 1, 2, 3 e... Bé! Oi, Bé, você conseguiu vir? Eu tava preocupada se você não ia conseguir vir hoje, Bé. Você tá melhor? Bé, Ah, então tá bom. Tá feliz, Bé? Bé, Ah, então tá bom. Você quer cantar, Bé? Bé, Qual que você quer cantar, Bé? Bé, Vamos cantar aquele que você gosta? Bé, Do coração? Bé, O que você acha? Tia! Tia, vem cantar, tia. Esse aqui é assim, ó. A gente vai falar do amor de Jesus. Cadê, Carol? Por aí. Como é que é o amor de Jesus? Ele é pequenininho ou ele é grandão? Então, esse cântico ele diz assim, ó. Grande, mãe, Senhor, faz pé. Só as crianças com medo de ser. Grande, lá em cima, se as crianças querem todas sentar aqui, pode sentar, tem espação.
largo. Grande, largo, amor de Jesus é grande, largo. Agora não pode falar antes, tá bem? Você vai falar o quê? Tá tudo bem, então. Então, vamos lá? Largo, largo, amor de Jesus é grande, largo. Mas já. Largo, amor de Jesus é grande, largo. Ah, bem, obrigada, tia. Vamos cantar outro, Roberto? Você quer cantar qual? O do escudo? É? O que você acha, Geninho? Do escudo? Vamos cantar, tia. Bem forte. Tia, vem cá de novo pra mais uma. Quem aqui já brincou de bico morto? Tia, escolhe um lado da igreja. Precisa de mais uma, porque tem um do meio ainda. Cadê a outra tia? Vem, tia. É assim, ó. Aqui, ó. Essa vai te indicar com essa tia. Esse meio e as crianças do meio com essa tia. E o povo do outro lado com outra tia. Esse cântico, segura aqui, tia. Ele diz assim, ó. Aí ela é do louvor, me ajuda aqui. Ó. Vem pra cá também. Esse cântico diz assim, ó. Com a armadura do meu Deus. Vamos repetir pra tia? Com a armadura do meu Deus. O inimigo eu vou vencer. O inimigo eu vou vencer. Vamos repetir de novo. Com a armadura do meu Deus. O inimigo eu vou vencer. O inimigo eu vou vencer. Com a Bíblia. Com a Bíblia Com a fé. e com a fé Eu vou permanecer. eu vou E permanecer. o refrão é facinho. É assim, ó. Firme sim. Firme sim, Firme sim. firme sim, Firme eu vou ficar. firme eu vou ficar. Firme sim. Firme sim, Firme sim. firme sim, Firme eu vou ficar. firme eu vou ficar. Aprendeu? Vamos Sim. cantar o lá só de levinho, só pra aprender. É assim, ó. Cadê o microfone, tia Lulu? Vamos lá, me ajudar. É assim, ó. Com a armadura do meu Deus, o inimigo eu vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme eu vou ficar. Firme sim, firme eu vou ficar. Aprendeu? Aprende mais ou menos. Vamos mais de novo também. Com a armadura do meu Deus, o inimigo eu vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme eu vou ficar. Firme sim, firme eu vou ficar. Beleza, né? Agora o vivo morro. Vai ser assim, ó. Esse grupo do meio vai cantar a estrofe toda. Com a armadura do meu Deus, o inimigo eu vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. E aí os outros dois vão fazer assim, ó. Firme assim, você que levanta e fica sentado. E depois troca. Senta e levanta. Firme eu vou ficar. Deu pra entender? Tu levanta e tu senta. Depois troca. Tu. Entendeu? E o povo do meio vai dar apoio no resto do cântico. Tudo bem? Só que tem que ser rapidinho. Vamos lá? Rapidinho, tia. 1, 2 e vamos. Todo mundo está nossa, tá, gente? Com a armadura do meu Deus, eu vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme meu Deus. Levanta fogo. Firme sim, sai deu. Levanta, igreja. Firme sim, fique nervoso. Senta e fique levanta. Tia, vamos ensaiar com ele? Vamos ensaiar. Ó, irmãos, os que têm menos de 100 anos é pra vocês terem vontade. Olha as crianças. Jesus. Vamos levantar assim, ó. Esticar o joelhinho, ó. Beleza? Povo do meio, ajuda o grupo de cá que eles estão meio assim. Irmãos de cá, só os que têm menos de 100. Os que tiver mais, eu deixo ficar sentadinho. Quando for levantar, ó, tira o joelhinho, o bumbumzinho da cadeira. Em pé, ó. Sentadinho. Em pé. Sentadinho. Em pé. Beleza? Vamos lá de novo. Valendo, hein, gente? Presta atenção pra ti. Você levanta primeiro, depois ela. Firme sim. No firme sim levanta, tá? Obedece, ó, as líderes aqui. 1, 2, 3 e vamos lá. Com a armadura do meu Deus, o inimigo eu vou vencer. Com a Bíblia, com a fé, vou permanecer.
já brincou, a gente já riu, já se mexeu, o sono foi embora. E agora a gente vai entrar na palavra, tá? É tudo de criança, é tudo colorido, é tudo divertido. Mas a palavra de Deus tem que ser aplicada, certo? E quando a gente fala de palavra de Deus, a gente fala de verdade, a gente fala de planos, não é? Então, embora seja tudo muito colorido, a palavra de Deus ela é séria, não é? Então a gente vai ficar quietinho para aprender, tá bom? Conceito, gente. Oi, tia. Conceito. Você já cansou, tia? Eu tô cheio de energia. Quem tá com energia aí pra gastar? Eu, tia. A igreja aqui tá com energia. E o Bé, tá com energia, Bé? Bé. Eita glória! Vamos lá. Isaías. Qual foi o texto que a tia leu na palavra introdutória? Quem lembra? Isaías o quê? 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Quem tens afrontado? E aí seguiu assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas. Muito bem. E antes da gente começar, eu queria saber quem é que tem se alimentado da palavra de Deus. Eu sei que daqui a pouco vai ter um monte de criança falando assim: cadê a pipoca, não é? Com uma fome e se deixar comer 10 pacotinhos. Não é assim? Não é assim? Eu tenho pezinho come, né, Bezinho? Bé. Bezinho come. Adoro pipoca, né, Bezinho? Bé. Gosta muito. Mas sabia, crianças, que vocês precisam alimentar algo mais importante que a sua barriguinha? Você tem que alimentar a sua alma da palavra de Deus. E vocês sabiam, papai e mamãe, que vocês têm que alimentar alguém dentro de casa e não é só com comida? E aí? Papai e mamãe, sabia que vocês precisam alimentar o filho de vocês dentro de casa com a palavra? Porque a palavra, ela transforma. E muitas vezes os papais, eles querem absorver a palavra, faz um quartinho de oração, ora, fala em mistério, glória a Deus, é tudo lindo. Mas esquecem de dar o alimento para a criança. Imagina um banquete, uma mesa bem linda, aquele almoço lindo em família, maravilhoso, e você deixar seu filho de fora sem dar comida para ele. Você faria isso? Mas quando você dá um telefone na mão do seu filho, na hora do culto, para ele não ficar barulhando, quando no momento de oração na sua casa, você dá um telefone ou liga aí a televisão para ele assistir o que quiser, e você não aplica a palavra, você está deixando ele com fome. E a fome é mais importante. Sabe por quê? Muitas vezes nós na igreja queremos um grupo jovem avivado, cheio da presença de Deus. Nós queremos os adolescentes avivados. Nós queremos um grupo de irmãs cheio de poder. Mas a gente esquece que tudo isso começa aqui, ó. Então, se eu cuido dessa sementinha, a árvore vai ser boa. Agora, se eu deixo qualquer praga, qualquer bichinho vir danificar a minha sementinha, como que ela vai crescer? E aí? Então, a palavra, crianças, ela serve para nos transformar. Quando a gente abre a palavra de Deus, ó, ela nos ilumina. E cada vez que a gente lê ela de novo, olha, a gente entende diferente. Toda vez que a gente abre a palavra de Deus, ela nos alimenta, ó, de uma forma diferente. E toda vez é assim. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. E todos os dias eu vou aprender coisas novas. Por mais que seja o mesmo livro, cada vez que eu abrir, ele vai me trazer algo novo. E por isso, a gente precisa nos alimentar dessa palavra.
vai se transformando. E coisas diferentes vão acontecendo com a gente. Né, gente? Isso é verdade, tia. Deus transforma, né? Nos transforma, nos renova, nos dá sabedoria. Muito bem. Isso tudo acontece com a gente. Você gosta de ler a palavra, Bé? Bé. Muito bem. Você lê em casa? Bé. Viu? Ele lê direitinho. Vocês têm que ler também, criança. Onde é que você lê a palavra de Deus? Bé. Isso aí. Todo mundo entendeu que foi na Bíblia, não foi? Parabéns, Bé. Continue assim. Sabe por quê, Bé? Às vezes a gente não entende. Outra coisa, tia. Sabe o que é bom fazer também em casa, tia? O que é bom fazer? Orar e louvar, sabia? Isso aí é muito bom, né? É muito bom, muito gostoso. Isso aí poderia as crianças fazerem em casa junto com os pais, sabia, tia? Continho. Quem é que gosta de brincar de continho em casa? Tem que brincar de continho, é muito bom. Você junta papai, mamãe, os amiguinhos e faz continho. E quando você chama até aquele amiguinho que nem daí, não é da igreja, ele vai aprendendo da palavra de Deus. É bem aqui isso aqui que a gente tá na mão. O que é isso aqui? Um papel. Estranho? Né? Tá amassado? Serve alguma coisa, tia? Serve água? Se eu te der papel amassado, você quer falar aqui pra mim? Quer não, né? E você? Você quer o papel amassado? Quer, tia? Dá pra desenhar não, tia? Mas o papel amassado. Tá tão estranho. Mas sabe? E hoje eu vou contar um pouquinho sobre Davizinho e vocês vão entender. Às vezes, o mundo fala assim pra gente, ó. Ih, você tá tão amassadinho, não serve pra nada não. Você não serve pra nada. Às vezes a criança ouve isso em casa. Isso não serve pra nada. Não é? Vai dar nada não. Serve pra nada não. Mas hoje tia veio aqui repreender isso em nome de Jesus. Toda palavra de maldição contra as nossas vidas vão ser quebradas agora pela autoridade do Espírito Santo. Nenhuma palavra lançada por qualquer familiar ou qualquer pessoa tem poder quando Jesus entra na nossa vida. E aí, às vezes a gente se sente assim, amassadinho. Mas quando Jesus entra na nossa vida, sabe o que acontece? Ele vai nos moldando. Ele vai nos transformando. Ele aperta a gente daqui. Porque para Jesus nos usar, tem coisas que tem que sair, não é, tia? Não é assim, crianças? E nos aperta de aqui, e nos amassa de lá. E daqui a pouco, a gente tem, ó, caminhos novos a seguir. Porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo novo se faz. E sabia que às vezes tem muita gente que tenta fugir da presença de Deus. E quando você tenta fugir da presença de Deus, ele, quando Ele quer te usar para alguma coisa, nem que Ele venha um peixão para te pegar e te trazer de volta. Mas você precisa entender que você tem um propósito. E assim foi com esse menininho. Quem é o menininho da história de hoje? Davi. Quem era Davi? Davi era um menininho. Ele tinha irmão? Davi tinha irmão? Davi tinha irmão. E aí, ele era caçulinha, ficava lá na pontinha. Ele cuidava do Bé. Ele cuidava de você, Bé? Bé. É. Vocês sabiam, ó, a família do Bé, já lá, a avó do Bé me mandou uma cartinha, assim, deixou uma cartinha de registro, e a gente ficou sabendo que Davi cuidava direitinho das ovelhinhas, dos carneirinhos, dos bichinhos, não era, Bé? Bé. Viu? Cuidava direitinho. Bé, e quando viu o leão e o urso, o que Davi fazia? Bé. Protegia, viu, gente? Viu? Vocês sabiam que às vezes o Davi estava protegendo, cuidando do rebanho do seu pai, cuidando das ovelhinhas tão bonitinhas, tão fofinhas, e de repente viu o leão. E aí, o que acontecia, Modelinho? Ele pegava a pedra e matava o leão. Matava o leão. Ele matava o urso porque Deus dava estratégia. E isso é muito legal, sabe por quê?
quando a gente serve a Deus ele nos dá estratégia. E mesmo quando um animalzinho assim tão pequenininho, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer o nosso melhor. Sabe, crianças? Às vezes Deus dá coisas pra gente fazer e a gente fala assim, ai, mas a gente não dá conta. É tão difícil. E vai ter sempre alguém pra falar assim, esse serviço aí, ó, qualquer um faz. Qualquer um faz isso aí. Mas nem entende trabalho de nada. Não é, tia? Nem entende a dor de cabeça que dá. E nem entende quantas feridas você tem que ter para poder livrar do mal aquela coisinha que a gente está cuidando. Você acha que Davi não se machucou para cuidar do leão, para matar o leão e o urso? Com certeza ele se machucou. Mas será que ele teve uma feridinha e ele parou? Será, tia? Não, tia, parou não, porque veio o urso. Pois é, não parou. E por que será que a gente, quando está fazendo as coisas para Deus, por qualquer arranhão no joelho a gente quer parar? E aí? É só dar um celular, tia, todo mundo para. É só no celular, né? Mas tem que parar isso, gente. E a gente tem que entender que o que a gente vive hoje é Deus nos preparando para o amanhã. E aí começa a história. Davi, ele cuidava do quê? Do Bé. Cuidava do Bé, não é? Quando viam algum animal de perigo, ele salvava o Bé, não é? Foi assim, Bé? Muito bem. Será que passou na cabeça do Davi que um dia ele ia ser rei? Será? Que tá ele lá cuidando da ovelha, ele pensou que um dia ele ia poder ser rei? Só que Deus faz isso com a gente, ó. Quando a gente... Pega ali, quando a gente ainda tá, ó, na barriguinha da nossa mãe, bem pequenininho, Deus, ele escreveu toda a nossa história. Vocês sabiam? Que antes de você nascer, Deus já te programou toda a sua história. E aí, quando você nasceu, ele decretou que essa história ia acontecer. E assim foi com Davi. Ainda pequeno, mesmo os irmãos dele às vezes debochando dele, Deus falava no coraçãozinho dele para ele só esperar que no momento certo as coisas iam ser colocadas no lugar. E sabia que é assim na nossa vida, criança? Deus tem o momento certo para dar a ordem para o nosso milagre acontecer. E às vezes a gente deixa passar. E aí o que aconteceu? Davizinho, cadê o Davizinho aí? Davizinho, a vida dele de cuidar das ovelhas do pai, tava lá bonitão, cuidando das ovelhas, lindo, né, Bé? Escovando o Bé, né, Bé? Podando o Bé, né, Bé? Isso aí. E aí, o pai falou assim, ó, Davi, vem aqui, toma aqui essa comidinha, vai lá e leva os seus irmãos. 3 irmãos de Davi estavam servindo ao exército. Estava lá cumprindo a missão. Imagina eles, todos de armadura, me dá de armadura, tia. Todos de armadura. Deve ser pesado, né, gente? É muito pesado, tia. Tinha armadura que pesava muitos quilos. 5, 6, 10, 15 quilos. Os irmãos de Davi lá, ó, todo na armadura, todo bonitão. E ele, imagino eu, todo respingado de ovelha, cheirando a ovelha, e foi lá no meio do exército. E o que aconteceu? Guarda não. O que aconteceu? Imagina. Gigante Golias. Apareceu um gigante. A Bíblia diz que eles tinham um pouco mais de 2 metros e pouquinho. Não sei quantos côncavos, mas aí está uma dificuldade se é 2,90, se é 3. Cada historiador fala uma medida, então a gente diz que é mais de 2. E aí não é, né, tia? Porque tem historiador que diz que é 2,90, tem historiador que diz que é 3, 3,20. Então, a gente fala que tem mais que 2.
Estão imaginando? Imagina uma montanha grande, grande dessa parede para lá. E no meio tinha um vale, que as pessoas ficavam. E aí, o exército de Deus, o povo de Israel, ficava de um lado. E do inimigo, do outro lado. E esse inimigo debochado vinha assim, ó, faz a voz dele, ô Gemini. Faz aí. A voz do Golias. Ó, vocês, quem de vocês vai me enfrentar? Olha só. Ele vinha todo pomposo, botava a mãozinha na cintura, imagino eu, e ficava debochando do povo de Deus. Ninguém vai me ganhar, ninguém vai me vencer porque eu sou fortão, ninguém ganha de mim porque eu sou melhor em tudo. Eu sou grandão, Ah, eu sou muito forte. sou fortão. Do outro lado, sabe o que aconteceu? O exército ficava com muito medo de se acovardar. E todo dia ele ia lá, segura aqui ó, e fazia a mesma coisa. Todo dia. E aí teve esse dia que o pai de Davizinho pediu para ele fazer o quê? Ir lá levar a comida pro irmão. Chegando lá, ele deu lá o saquinho com a comida para a pessoa responsável e foi lá perto do exército e ouviu. Fala de novo, Felipe. Ninguém vai me enfrentar aí não. Tá todo mundo com medo. Aí imagina, o Davizinho bem pequenininho e o gigante bem grandão. Ele olhou aquilo e falou assim: eu não estou acreditando no que esse bobão está falando. Eu não estou acreditando nisso. E sabe o que aconteceu? Davi se misturou ali para saber o que estava acontecendo. E aí, os irmãos de Davi, que eram 3, mas o mais velho, chegou todo abusado e falou assim: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Desonrando Davi, porque ele não tinha que estar ali. O que ele estava fazendo ali no meio do exército? Ele era tão pequeno, tão nanico. Igreja, crianças, o mundo faz isso com a gente. Eles dizem que a gente não vai conseguir. Eles dizem que a gente não pode. E uma das estratégias do inimigo é atacar a mente das crianças e dos adultos, dizendo que a gente não pode nada, que a gente não tem força. Só que aí Davi nos ensina um segredo. Quando eu vou com a minha força, eu perco. Se eu vou fazer qualquer coisa com a minha força, o resultado é derrota. Mas quando eu vou fazer algo em nome de Deus, com a autoridade de Deus, aí o que acontece? É vitória. E Davi falou o quê? Tá bom, peraí. Eu vou resolver isso. Se encontrou com o rei, foi lá no rei, e o rei fez o quê? O rei fez o quê? Eu imagino que o rei deve ter dado uma boa olhada, porque nos versículos anteriores diz que o Davi tocava a harpa para o rei. Então eu imagino que o Davi já conhecia, o rei já conhecia o Davi. Mas já deu uma boa olhada para o Davi e falou assim: sério? Você? Mas tá bom, quer ir? Vai. E aí o que o rei fez? Mandou Davi colocar a armadura. Só que a armadura não era dele. Será que cabe? E aqui tem um segredo. Não queira o que não é seu. Você pode louvar muito bem, ministrar muito bem, fazer tudo muito bem, mas se Deus não te chamou para aquilo, não ponha a mão, porque não vai dar certo. Muitas vezes eu posso até admirar, eu não louvo, né? Mãe, mal. Admiro muito quem louva. Mas não cabe a mim pegar o microfone para louvar. Porque não é o que Deus me deu. Se eu pegar para fazer, vai sair muito ruim. Não é o que eu fiz, o que Deus me determinou. Mas a gente viu aqui um grupo de louvor que Deus determinou que louvasse. Primeiro, não faça nada que não é seu. Segundo, não faça nada para parecer para ninguém. Porque senão Deus não está no negócio. Pode ser o mais lindo, com purpurina, glitter e ouro. Mas se Deus não está no negócio, meu filho, não vai para frente.
E a Bíblia diz, eu particularmente não faço nada que não me custe. Como Davi nos ensinou. Não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe nada. Então tem que te custar algo. Para ter valor para Deus. Segunda coisa, eu preciso dedicar o meu tempo para aquilo. E terceiro, eu vou dar o meu melhor, o melhor que eu posso, mas é para Deus. Com propósito de almas. Porque nós somos o quê? Pescadores de almas. Qual é o meu propósito nessa terra? Além de adorar a Deus, ganhar almas para o reino. Se eu não faço isso, de que eu sirvo? Então, se eu pego o microfone e vou fazer qualquer coisa com o intuito de aparecer, a Bíblia diz que o meu galardão eu já ganhei. No céu eu não tenho direito a nada. E eu não estou perdendo meu tempo com as coisas que façamos, não devemos perder o tempo, para ganhar coisas para terra, e sim para o céu. Porque esse lugar é passageiro, crianças. O nosso morada é no... Então eu tenho que fazer coisas para o céu. Então Davi vestiu toda essa armadura. Imagina, não encaixou nada, tudo ficou grande, nada coube nele. E aí Davi teve a brilhante ideia. Tirou toda a armadura, foi lá no riacho, pegou quantas pedrinhas, quem sabe? Pegou as pedrinhas e foi, imagino eu, orando ao Senhor. Orando ao Senhor, Deus me dá vitória, porque crente é assim, né? A gente não precisa falar nada para os outros, não. A gente tem que ficar quietinho. E muitas vezes é quando a nossa oração é secreta, sabe, crianças? Lá na escola, quando vocês estiverem com problema, na casa de vocês, quando vocês estiverem com problema, vocês têm que lembrar de alguém. E esse alguém é esse aqui, ó. É Jesus. Né, gente? Tia, é bem verdade. Jesus cuida da gente todo o tempo. E sabe o que Jesus fez por nós? Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Vocês sabiam disso? Jesus carregou uma cruz pesada por amor do meu e do seu nome. Por nossas almas. Jesus foi colocado numa cruz e verteu todo o seu sangue. Todo o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Quem aqui já tomou uma topada que saiu muito sangue do dedão? Quem aqui tomou uma topada no dedão e saiu um monte de sangue? Doeu. Quem aqui já cortou o dedo com a faca? Doeu. Quem aqui já ralou o cotovelo e saiu um monte de sangue? Doeu. Quem caiu de bicicleta aí? Quem caiu de bicicleta? E quando sai sangue, você sente o quê? Dor. Agora imagina Jesus, que foi todo machucado porque ele te ama. Você já parou para pensar nisso? Agora, toda vez que você cortar o seu dedinho, ralar o cotovelo, ralar o joelho, dar uma tocada na pedra, tirar a cabecinha do dedo, se machucar e sentir dor, você vai lembrar que a dor que Jesus teve na cruz por você e por mim é muito maior do que você está sentindo. Ele deu o sangue dele todinho. E será que eu posso abandonar alguém que deu o seu sangue todo por mim e por você? Não, tia, pode não. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele morreu. Só que ele ficou morto? Não. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu sempre imagino que nesse momento onde Jesus estava morto, com a pedra colocada, é o momento que os inimigos ficaram zombando. Ali o bobão, ó, não era crente. E agora tá ali, parece que tá morto. Não é assim, igreja? Só que no terceiro dia teve surpresa. Jesus estava vivo. E sabe o que a gente aprende, crianças? Na escola, você tem que dizer não para o pecado.
um amiguinho do lado fique zombando de você. Lá vai o bobo, não vai fazer isso que é crente. E você vai dizer assim, eu sou crente sim, porque o meu lugar é no céu. Onde é o nosso lugar? Céu. E quem sabe o que é pecado? Quem sabe o que é pecado? Eu sei. Você sabe? Sei. Conta pra mim o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu vejo. O Bé vai falar o outro. Bé. Tudo aquilo que eu falo. Vai, Bé. Bé. Isso aí. Tudo aquilo que eu sinto. E aí, Bé? Bé. E mais? E não obedece a Deus. Muito bem, tá certo, Bé? Bé. Vocês entenderam, crianças? Então vamos decorar o que é pecado? Pecado é tudo que eu vejo. Vamos botar a mão no olho? Tudo que eu vejo. Aí vamos pensar, ó, não olha para o amiguinho do lado não, só pensa. Será que eu tô vendo o que no celular que desagrada a Deus? Não pode não, hein? Será que eu tô assistindo o que na televisão que desagrada a Deus? O que eu tô fazendo quando eu acho que eu tô sozinho que desagrada a Deus? Então pecado é tudo que eu vejo. Pecado é tudo que eu ouço, mãozinha no ouvido. O que é que eu tô ouvindo lá em casa, hein? O que é que eu tô ouvindo na escola? Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é dar atenção, tá, gente? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem um vizinho barulhento que bota a música nada a ver. Mas eu não posso dar atenção a isso. Mas a questão aqui é o que eu estou escolhendo ouvir. Eu estou escolhendo ouvir coisas desagradáveis, aquela dancinha assim, ó. Sabe aquela dancinha? Aquela? E algo terrível, igreja, que os pais precisam ter atenção. Principalmente as músicas internacionais. Sabia, criança? Eu ensinei isso bem pra você por esses dias. Tem um monte de música internacional que parece muito legal, maneiríssimo. O som, ó, alto astral. Só que você não vai entendendo a letra, a menos que você saiba inglês. Alguém que sabe inglês? Você sabe, criança? Eu não sei não, Chico. Então tá na hora de prestar atenção ou usar o Google para pesquisar a letra que vocês estão ouvindo. Tem uma música na moda aí que os alunos da tia estavam ouvindo, né? E aí eu fui olhar, observar a letra dessa música que os meus alunos queridos estavam vendo. E a letra da música diz assim, ó. Estavam brincando com a crucificação de Jesus, dizendo que Pilatos era o máximo, o cara, maneiríssimo, e Jesus era um porcaria. É a música que os alunos da tia, inclusive os evangélicos, estavam ouvindo, cantando e se sentindo o máximo com isso. Zombando de Jesus, é uma música da moda aí agora. E você, que é uma criança que serve a Deus, pode estar ouvindo isso? Então, você está pecando sem saber. Mas aí, você tem a tecnologia para usar de forma certa. Então, a gente vai ter cuidado com o que a gente... Então, pecado é tudo que eu vejo, pecado é tudo que eu ouço e tudo que eu faço. E aí, quem está saindo da minha boca, hein? Não pode falar palavrão, muito bem. Não pode falar mentira. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu falo, tudo que eu penso. E será que na hora que a minha mãe está dando uma bronca, porque eu fiz besteira, eu estou pensando o que dela, hein? Será que quando o meu líder da igreja está falando alguma coisa importante, o que eu estou pensando, hein? Não olha pro lado, não olha pro lado, não olha pro lado. E aí? Eu preciso tomar cuidado com a minha mente. E aí eu digo algo que o inimigo ele tem interferido sim na mente dos que deixam. Porque a Bíblia diz que ele entra só onde eu permito. O inimigo ele vai entrar onde eu permito. Se eu deixo brecha, se eu deixo um buraquinho, ele vai entrar e fazer farra. Então eu estou tomando cuidado com a minha mente, eu estou blindando a minha mente. Estou repreendendo os pensamentos que desagradam a Deus. Preciso fazer isso. E pecado é tudo que eu
que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto. E o que será que a gente está sentindo, hein? Como está o nosso coraçãozinho? E tudo que eu faço que desagrada a Deus. Tem que ser me ajudando. Então eu preciso tomar cuidado no que é o pecado. Porque o pecado, ele me afasta de Deus. Cadê o Davi? Segura aqui o bolinho. Então, o povo todo estava lá meio que zombando de Davi, porque o Davi estava ali, no meio do povo. Imagina se o Davi não ouvindo o que o povo está falando. Imagina se Davi presta atenção, olhava para mente ou para o coração, tudo que o povo estava falando. Ia ter milagre? Não. Às vezes a gente impede nosso milagre por dar ouvidos a quem não tem que se dar ouvido. Porque se Deus deu uma ordem, a gente tem que fazer o quê? Cumprir o que Deus falou. E aí, vem cá, segura aqui esse seu meu Davizinho. Davi pegou a pedra e falou o quê, Davi? Fala aí. Chegou perto do Golias. Fica aí, você vem pra cá. Você vai chegando perto do Golias, tá? Vai pra titia. Vai pra titia, amor. Você vai indo lá pra perto do Golias, tá? Aí tá aqui o Golias. Você tá vindo o Davizinho, vem, Davizinho. Vem, meu amor, você vai lá. Davizinho tá vindo. Para aí, fica aí pra mim. Aí, mais ou menos. E aí, Golias falou o quê, gente? Você me acha que eu sou um cachorro? Você vem com pedras e pau? E aí vem o segredo. Nessa hora, Davi podia estufar o peitinho e falar assim: eu vou vencer, eu sou o cara. Não podia falar isso? Eu sou muito bom. Mas Davi fez o quê? Apresentou quem realmente é o dono da situação. E quem é o dono da nossa vida? Jesus, é Deus. Quem falou da nossa vida, criança? Deus. Quem está na frente das nossas batalhas? Deus. É Deus. E aí, Davi falou assim: você pode vir com lança, com espada, com escudo, e Golias se achando protegido, porque esse escudo dele era muito pesado. Ele se achando protegidão. Só que o inimigo pode se armar de cima e embaixo, mas quando Deus determina a nossa vitória, ela vai vir. E ele vai derrubar. E sabe o que é mais interessante aqui? Davi, ele pegou a pedrinha. Quantas pedrinhas ele tinha? 5. E quantas ele usou? Uma só. Então a gente tem que se preparar. Mas se for no momento certo, basta umazinha só. Uma tentativa para Deus nos dar a vitória. E aí ele rodou e... joga ele no chão, joga ele no chão, joga ele no chão. Golias morreu. E aí Davi vem Davi. E pegou a espada do Golias e cortou a cabeça dele. Sabe o que acontece? Quando alguém trama contra a gente, muitas vezes a própria arma dele é usada contra ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não armar nada contra as pessoas. Porque quem é de Deus não trama nada contra ninguém. Nós vamos para o joelho e a gente busca em Deus a solução dos nossos problemas. E Deus vai dar a estratégia. Às vezes a gente não pode entender uma pedrinha, mas é o suficiente. Porque o milagre não é nosso, o milagre é de Deus. E eu vou contar um pouco sobre milagre. A tia Cris é um milagre. Né, gente? Sim, senhora, tia. Quando o Rafa é meu filho, que está tomando ali. Ele grandão vai fazer 15 anos mês que vem. Quando o Rafa tinha 3 aninhos, a tia Cris ficou muito dodói. Foi, Davi? Isso é verdade, O tia. pé nem existia. A tia Cris ficou dodói, muito dodói, e descobriu que estava com uma doença chamada câncer. Quem já ouviu falar dessa doença? E aí, titia tinha até o fim daquele ano. E o fim do ano chegou, e tá a tia Cris aqui. Aí o fim do outro ano chegou, e tá a tia Cris aqui. No meio desse caminho, a tia Cris descobriu 18 nódulos de pulmão, massa no rim, massa no fígado. Eu acho que não sobrou nenhum, tem um carocinho. E recentemente a gente teve notícia também de novidade.
E eu fico rindo. Sabe, crianças, quando Deus tem uma promessa na sua vida, não importa o que o inimigo, por mais grandão que o inimigo pareça, o inimigo pode ser bem grandão, mas não interessa. A gente pode ser bem pequenininho, mas o nosso Deus, ele é muito grandão. Então não impede, nada nos impede de fazer a obra de Deus, não importa o que o homem está dizendo. Eu já ouvi de vários médicos a seguinte frase: não tenho mais o que fazer por você. Não foi, Jimmy? Foi, Jimmy. E sabe o que acontece? Todo ano eu volto lá e eles olham pra minha cara e falam assim: e aí? E aí? E aí que veio o Bé, que fez 8 anos. Fala, Bé. O Bé, pelos médicos, nem ia existir. Que o Bé foi gerado com câncer dentro do meu útero. E eu parei o tratamento para ter o Bé. Pelos médicos, o Bé não ia nem nascer. Ou se nascesse, ia ser cheio de problemas. Mas para a honra e glória de Deus, olha o Bé aí. Então, quando a gente tem promessa, Deus ele nos prepara para algo. Por que a gente está contando isso, crianças? Quando alguém disser para vocês que o problema de vocês é tão grandão que não tem solução, vocês vão orar e entregar a Deus a solução e falar assim: não, eu conheço o meu Deus. E o meu Deus ele é grandão. Se a família estiver bagunçada, se a casa estiver bagunçada, se a escola estiver bagunçada, a gente tem que entender que nosso Deus ele é grandão. E ele pode todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus ele faz tudo por nós. Só que para isso, a gente precisa aceitar o convite de Deus. Jesus morreu na cruz por nós. E ele tem na Bíblia inteira diversas histórias de pessoas que foram vitoriosas, assim como Davi. Davi recebeu como prêmio a princesa, a filha do rei, como prêmio pela vitória dele. Só que eu creio que Davi não fez isso pelo prêmio. Porque quando ele chegou no meio do exército, ele ficou indignado porque eles tinham alguém zombando de Deus. Hoje, na nossa geração, o mundo tem zombado de Deus. Nas escolas tem sido produzidas coisas contra a vida das nossas crianças. E nós, como igreja, temos feito o quê? Está na hora de ser corajoso. E de falar, com as minhas crianças, não. Nos meus filhos, não. Está na hora vocês, crianças, de entender que quando te oferecerem coisas que desagradam a Deus, você vai falar o quê? Não. Quando te oferecerem pecado, você vai oferecer falar o quê? Não. Porque tem esse convite especial. E nesse convite diz assim, segura aqui, meu ajudante. Filho, eu te amo. Vinde a mim. E sabe o que acontece quando a gente aceita? Tá. Quando a gente aceita Jesus, escolhe uma linha ali, Adams. Escolhe uma, pega uma. Quando a gente aceita Jesus, pega na mão. Puxa. Quando a gente aceita Jesus, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. E esse livro foi escrito e é escrito com o sangue de Jesus. E olha só, quando a gente aceita Jesus, quando Jesus mora no meu coração, o nome de quem que vai descer? Olha, quantos príncipes e princesas! Mas o inimigo, ele faz de tudo para impedir que a gente aceite Jesus. Que a gente deixe Jesus morar no nosso coração. Acredite. Chega cá. Vai você é animada pra Segura. Qual é o seu nome? Ana Beatriz, ela vai me ajudar. Quando a gente aceita Jesus, pode chamar de Bia? Bia, quando a gente aceita Jesus, sabe o que acontece? A gente tem direito de escolher. E a nossa escolha, ela vai gerar algo. E aí, nesse momento, o inimigo ele vai oferecer um presente para você.
Ele vai falar assim, ó, Bia, não faz nada dessa na Bíblia não, mó chatice. Ih, besteira, pode pegar à vontade, não tem problema não. E aí eles dão presente. Só que esse presente que o inimigo te dá é o quê? Pecado. E sabe o que o pecado faz, Bia? Te afasta de Deus, tia. Te afasta de Deus. E o pecado, ele vai te acorrentando. E aí, ele prende a pessoa no pecado e a pessoa fica toda enroscadinha. E aí, quando vê, não tem nem nó, não consegue nem mais se mexer. E aí, a gente tem que pedir socorro a quem? A Deus. Então, você me ajuda a pedir socorro? Vem cá, irmão, me ajudar. Quando ela pedir socorro, você me solta. Sempre vai ter alguém para nos ajudar quando a gente pede socorro. Pede socorro, fala socorro, Deus! Vem lá, vem! Mas vem ao Deus. Aí Deus vai mandar sempre alguém para nos libertar. E nos libertar do pecado, sabia? Por que pecado, irmã? Porque o pecado, às vezes, Bia, parece ser gostoso. Às vezes pode ser até legal. Mas sabe o que vem escondido nesse pecado? A morte. Olha só o que vem escondido nesse pecado. A morte vem escondida no pecado. Só que o inimigo, ele é tão astuto, tão sem vergonha, o que ele faz? Ele vai te enrolando para você nem perceber. Mas aí quando você pede socorro, Deus vem e fala assim, ó, Bia, eu tenho um presente aqui para você. Só que para você receber esse presente, você tem que dizer não pro pecado. E aí a Bia vai fazer o quê? Fala. Não pecado. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Bia, olha o que você ganha. Ó, a salvação. E quando você ganha a salvação, você é princesa de Deus. E aí Deus vai te dar umas vestes novas de princesa. Você vai ficar uma gata linda lá no céu. E aí a Bíblia diz que por você ser princesa de Deus, você vai ganhar uma coroa. Olha! Só tem um segredo. Você tem que ser igual a Davi. Tem que ter, ó, coragem. Você vai ter coragem de dizer não para o inimigo? Sim. Amém. E aí, crianças, eu quero voltar no convite. Agora que vocês entenderam, eu quero saber quem aqui quer entregar o coraçãozinho para Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vem cá pra frente. Todo mundo que quiser entregar o coraçãozinho para Jesus. E aí, quando a gente entrega o coraçãozinho para Jesus, eu tô pensando na... a gente se torna, ó, uma sementinha na mão de Deus. E essa sementinha vira a missão da igreja. Igreja, essa é a sua missão. Cuidar dessa sementinha. Eu não. Para que essa sementinha vire, ó, o fruto que essa árvore der é de responsabilidade de vocês, igreja. Como vocês, igreja, têm cuidado desses pequenos? Como vocês têm levado Jesus para eles? A gente tem ministrado em vários lugares, aqui em outros estados, e a gente percebe que em muitos lugares se esqueceu de falar do plano de salvação. As pessoas não falam mais sobre consequência de pecado. As pessoas não falam mais, não só para criança não, para adulto também. Só que eu volto a dizer o que eu disse no início. Se eu quero uma adulto avivado, juventude avivada, eu preciso iniciar aqui. E eu quero ser um compromisso com a igreja nessa noite, de interceder pelas nossas crianças, para que elas possam dizer não para as coisas desse mundo. Amém? Pode voltar. Vamos ficar de pé? Jelinho, vem cá para mencionar. Crianças, vamos fechar os olhos. Pode ficar, estou contigo. Vamos fechar os olhos, todo mundo de olhinho fechado agora, é sério. Mãozinha no coração. Olhinho fechado, cada um fecha o seu próprio olhinho, não precisa nem fechar. Mãozinha no coração. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Vocês vão falar assim, eu. Aí cada um fala seu nome, tá? De novo, eu. Seu nome?
Salvador. Senhor Jesus, vem morar na minha casa, vem morar na minha família, vem morar na minha mente e no meu coração. Me orienta e me conduz para eu dizer não ao pecado. E agora, com toda autoridade, vocês vão dizer assim, ó: Satanás, você não tem autoridade sobre a minha vida. Recolha toda a sua bagagem e saia em retirada em nome de Jesus. Agora vamos orar aqui, ó. Vamos orar em nome de Igreja, levante as mãos, vamos interceder sobre essas crianças. Todos da igreja fazendo parte. Senhor, Pai querido amado, nessa noite, Senhor, temos que entregar essas crianças, Pai, em tuas mãos, para que tu possa fazer com eles aquilo que tu tens, Senhor. Pecado, destruído, Pai. Senhor, para que possa cumprir o teu ídolo na vida dessas crianças, Pai. Senhor, como essas crianças estão aqui na frente, Pai, como a Cris proclamou, Pai, que elas serão diferentes, Pai, que elas possam ser diferentes na escola, em casa, aonde elas estiverem de ir, Pai. Senhor, faça delas, Senhor, canal de bênção, Pai. Faça elas canal, Senhor, de prosperidade. Faça elas, Senhor, canal para trazer outras pessoas, para trazer outras aulas a Ti, Pai. Senhor, não só vou pedir hoje sobre essas crianças, Pai. Aqui eu vou pedir sobre essa igreja, Pai. Venha, Senhor, venha estar com membros dessa igreja. Venha, Senhor, auxiliar o pastor. Venha conduzir o pastor sobre o caminho, Senhor. Senhor, como tu veio na vida dessas crianças, Pai. Faça na nossa também. Senhor, eu te entregar, Senhor, a todos aqui em tuas mãos. Pai, seja feita a tua vontade. Não faça a nossa, mas sim a tua, porque a tua é boa, perfeita e agradável, meu Deus. Senhor, neste momento te agradeço por tudo que você fez em nossa vida. Senhor, entrega essas crianças e seja feita a vontade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Sabe, crianças, eu espero que vocês tenham entendido. Pode baixar. E por mais que vocês sejam tão pequenos, vocês têm uma força bem grandona na mão de Deus. Às vezes, vocês podem recusar ou não entender, mas sigam o propósito de Deus. Siga o propósito de Deus. Mesmo você sendo tão pequeno, tão poucos às vezes a gente acha que é tão pouquinho, mas Deus faz coisas grandes. Amém? Quando orarem, orem pela nossa família, pelo nosso ministério. Como eu falei, a gente ministra aqui, ministra em outros estados, é tudo por nossa conta. Então, às vezes, é muito cansativo, custoso, mas Deus ele dá recurso, Deus ele abre porta. O nosso propósito é rua, é de rua. Então, principalmente quando a gente vai para outros estados, a gente faz ações em ruas e a gente tem visto como as comunidades estão precisando de Jesus. A gente vai ministrar, às vezes, em lugares com situações que não dá para acreditar que a gente está vendo. Mas nós precisamos, igreja, ter coragem e fazer como Davi. Meio de um monte de exército, um monte de gente. Mas ele foi o único que falou assim: não, meu Deus não. Ninguém vai voltar do meu Deus. Eu sou educadora, sou pedagoga. Eu tenho visto nas escolas o que tem acontecido. Eu não estou falando só dos ataques, não. Eu estou falando dos ataques que não passam na rede social, dos ataques que não têm passado na mídia, que são os ataques na mente das crianças. E a gente precisa ter a autoridade de falar: não. Tem coisas que a gente vai vencer no joelho, mas tem coisas que a gente tem que enfrentar e ganhar mesmo. Não. Chega de ser uma igreja, eu não estou dizendo essa igreja. Eu estou falando de igreja no modo geral. Nação de Jesus. Chega da nossa nação de Jesus se acovardar. Com medo de processo, com medo do que for. Meninos são meninos, meninas são meninas.
Nós não vamos deixar o inimigo vencer essa batalha. Eu tenho escutado muito assim, mas é bíblico. Mas a Bíblia diz que eu não tenho que me acovardar. A Bíblia diz que o amor vai se esfriar e que muitas coisas vão acontecer até Jesus voltar. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estiver aqui, eu tenho que ser a diferença, eu tenho que ser luz. E o que eu estou fazendo com a minha luz? Deixando apagada? Vamos acender a nossa luz, igreja. E ser a diferença para essa nação e para as nossas crianças. E assim eu agradeço a oportunidade de nós. Amém, irmãos? Vamos estar ouvindo um grupo Gerando Vidas e logo após vamos estar fazendo o teste. O grupo Gerando assim campanha de Jesus. Não acontece